Oi pessoal, de volta. Você sabe a diferença entre julgar e criticar? Ou será que não tem diferença? Mesma coisa? Vamos falar sobre isso? Vamos falar também, se você já está inscrito no nosso canal, muitíssimo obrigado. O canal JB fica muito agradecido. Se você ainda não o fez, por favor, nos siga, se inscreva, deixe o seu like, sugira novos temas, tá? E sobretudo acione lá o sininho para você receber notificações. Estaremos postando novas mensagens sempre a segunda, quarta e sexta, exatamente ao meio-dia. Julgar ou criticar? O que é julgar? Aqui nós vamos dar um enfoque pessoal em julgamento. O que é julgar, pessoal? Julgar é fazer juízo de valor. É aquilo que eu penso. E isso é de acordo com os meus valores. Qual é o problema em eu pensar sobre isso? É da natureza humana. É da natureza humana analisar tudo aquilo que nos cerca. Eu acho bonito, eu penso ser bonito, eu penso ser feio, não, aquela pessoa me parece chata. Isso é juízo de valor. Não há problema nenhum. Essa flor é bonita ou é feia. Eu não acho bacana o andar daquela pessoa. Nossa, puxa vida, como se veste mal ou como se veste bem. Isso é juízo de valor. Não há problema algum. Isso é inerente ao ser humano. Nós fazemos isso o tempo todo. Eu gosto muito de um exemplo. Imaginem você ali na calçada, chovendo, e passa um carro a alta velocidade e joga água em você. Você diz, puxa vida, mas que motorista mal educado. Por que ele é mal educado? Por causa desse ato ele passou a alta velocidade, você julgou esse fato? Interessante, não é? Olha como que a gente está julgando a pessoa sem conhecê-la, mas achamos que é mal educado, juízo de valor, aquele que nós temos formado já em nossa mente, em nosso consciente ou subconsciente. Bom, a gente tem um problema com esse negócio. Nós, pessoal, baseamos muito nessa questão da primeira impressão. O nosso julgamento é sempre baseado na primeira impressão. De certa feita, eu fiz uma palestra para um público muito grande. Eu enfatizava exatamente isso, essa questão da primeira impressão. Eu dizia e digo, olha, mais importante que a primeira impressão é a segunda impressão. Você sabe por quê? Porque com a primeira impressão, nós corremos um risco muito grande de formar conceitos prévios. O que são conceitos prévios? São os nossos preconceitos. O que são conceitos prévios? Aquilo que eu acho que eu penso que. Nossa, Deus, que moça chata. Por que ela é chata? Você conversou com ela? Não, só pela forma dela andar, dela se vestir. Que rapaz. Enfim, não importa se é homem, se é mulher e tal, nós temos ideias pré-concebidas. Aí o que acontece? Você começa a conviver com aquela pessoa, você fala, puxa vida, eu estava errado. Aquele julgamento prévio, aquela primeira impressão. Ela não é tão chata, essa pessoa não é tão chata. Ela não é tão metida, tão exibida. Ou ao contrário, não, me parece ser bacana, depois você convive. Não é tão bacana. A segunda impressão, pessoal, ela é muito mais importante para confirmar ou não aquela nossa primeira impressão. Todos nós o tempo todo observamos e tiramos conclusões sobre o que está à nossa volta. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, isso é da nossa natureza. Agora, depende da nossa coerência de princípios, de valores, para validar ou não esta impressão. Existe uma coisa muito interessante, pessoal, que nós baseamos os nossos julgamentos muito em nossa pessoa, em nossa personalidade. Se eu acho
que a pessoa é chata ou não, é porque eu tenho uma consciência ou uma inconsciência do que é ser uma pessoa chata. Me é importante ou não? Então o parâmetro, pessoal, sou eu. A gente precisa ter cuidado com isso. Os nossos parâmetros são os mais interessantes, os mais coerentes. Nós agimos muito por impulso ao julgarmos as pessoas. Eu acho que, eu penso que. Mas o que? Pessoal, existe uma tríade, eu gosto disso, que ao fazermos um juízo de valor é necessário observar, escutar e validar. Observe. Observe o comportamento das pessoas, as coisas. Escutem as pessoas, escutem suas opiniões. Elas podem ser divergentes da sua, não tem problema nenhum. E validem. O que é validar? É válido essa impressão que eu tenho ou não? A partir desta análise, né? Mergulhe efetivamente naquilo. Pense, analise, busque significados importantes, né, que sejam. Pessoal, uma pessoa, isso aqui eu faço questão de ler, um pesquisador, William Shibuya, PhD em marketing lá da University of Houston. Olha que interessante. Ele fez uma pesquisa e perguntou o seguinte: por que as pessoas julgam as outras pela aparência? O cara é PhD em marketing. Olha que interessante. Ele ressalta 4 pontos. Primeiro, o julgamento depende de informações que temos. Pessoal, nós emitimos o nosso julgamento a partir de um conhecimento prévio ou um conhecimento que eu acho que eu tenho. Eu acho que, por quê? Então sempre haverá uma justificativa. E é muito interessante. Qual a percepção mais importante, o sentido mais importante para isso aqui? É a visão. Não é comum, vem cá, pensa comigo. Não é comum a gente olhar lá no buffet, lá no restaurante, lá na comida e falar: nó, que salada, essa salada está gostosa, você experimentou? O sentido principal é o paladar. Nó, que salada gostosa, você experimentou? Não, eu vi. A imagem, isso é juízo de valor. Qual a garantia que aquela salada, que a comida está uma delícia? Depois você começa a ver, puxa vida, como está salgado, como está sem sal, como, enfim, o tempero não é aquilo. Observe, isso é juízo de valor. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto que esse pesquisador diz, né? Depende da informação que temos. O segundo ponto, ele diz, a maior parte do julgamento que fazemos são subconscientes, são automáticos. O subconsciente, pessoal, como é que a coisa cristaliza no nosso subconsciente? Através da repetição. A perfeição, Aristóteles dizia, a perfeição se adquire pela repetição. Aqui que está o perigo. Uma mentira pode se tornar verdade a partir da repetição. De tantas as pessoas falarem, insistirem naquilo, a gente passa a acreditar. E o pior, passa a defender. Mas isso é verdade, isso não é fake news. Não, é verdade. Você pode confirmar? Não, isso é uma coisa inconsciente. Perigo, cuidado, sinal amarelo, nem sinal amarelo, sinal vermelho. Terceiro, então as pessoas, nesse caso, as pessoas ficam condicionadas pela aparência, não é a questão do preconceito que nós falamos. Terceiro, em muitos casos as pessoas não têm muita motivação para enxergar além das aparências. Dá trabalho, vou ter que pensar, vou ter que analisar. Eu não tenho motivo para fazer uma análise mais profunda, ir lá na pessoa, conhecer, conversar com ela. Não, eu acho que ela é chata mesmo, deixa isso para lá. Eu acho que esse carro não é bom. Por quê? Porque eu tenho uma noção a respeito de uma marca, de alguma coisa, ou uma pessoa, um colega que falou: olha, eu adquiri o carro dessa marca tal e está cheio de problema, pronto, já é o suficiente para eu botar na cabeça que aquele carro não presta. O quarto, a gente vive um mundo em que existe todo um culto à aparência, forte pressão da mídia e da sociedade. Marketing é isso o tempo todo, pessoal. É despertar na gente um interesse ou uma necessidade que às vezes a gente nem tem. A gente nem tem. Criança é muito fácil de ser induzida a isso, né? Sobretudo as questões de brinquedos, etc. O grande problema é que o julgamento pelas aparências está longe de ser o mais preciso. Eu acho, eu penso. É muito perigoso isso.
mas o tempo todo nós somos bombardeados com informações nesse sentido. Aparência. Aparência. E aí, pessoal, nós aprendemos desde novinho. Cuidado, as aparências se enganam. Não é verdade? Nós aprendemos isso. Do lado contrário a essa questão da inconsciência, do inconsciente, que a gente internaliza essas coisas, existe o oposto, que é o lado consciente nosso, que é a nossa habilidade ou a nossa capacidade de filtrar, de entender, de discernir aquilo que é certo e o que é errado. Isso que eu posso ou que eu não posso. É muito interessante na área médica, não é isso? O profissional pode dizer, olha, eu penso que o seu problema é esse. Entretanto, deixa eu confirmar, deixa eu fazer um pedido aqui de exame, exames de laboratório, exame de imagem, enfim, ressonância e tal, esse negócio todo. Pessoal, é ter certeza. Muito cuidado com essa questão da primeira impressão. Julgar é inerente ao ser humano. Agora, coerência é uma outra longa história. Julgar, mas desde que sejamos justos para com as pessoas e para conosco mesmo. Até a próxima.